Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 23. Atos 7, vamos ler a partir do versículo 22, Atos 7, vamos ler a partir do 22, vamos ler aí muitos versículos, mas são versículos tão gostosos que nós fazemos a leitura deles e somos já enriquecidos já com a leitura do texto bíblico. Então, Atos 7, a partir do versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, mas os seus irmãos não compreenderam assim. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Queridos irmãos e irmãs, esse texto é maravilhoso, porque é um texto que está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, mas que faz referência, que conta uma história do livro de Êxodo, do Velho Testamento, do Pentateuco. E todos aqueles que ouviram a mensagem do domingo passado se recordam que eu falei sobre transição para o novo tempo e comecei por falar do significado do número 40. O número 40 significa um tempo necessário de preparação para algo novo que vai acontecer. E a palavra quarentena, ela tem origem em 40, por isso que falamos quarentena. E a origem da palavra quarentena vem da prática medieval de manter isolados nos portos por 40 dias alguns navios que chegavam de determinadas regiões, principalmente navios advindos do Oriente. Então, na Idade Média, eles criaram este termo, quarentena, porque alguns navios que chegavam em alguns portos, eles tinham suspeitas de que aqueles navios poderiam vir com algum tipo de contaminação, e eles isolavam por 40 dias aqueles navios, e por isso foi chamado esse termo de isolar para garantir que se está tudo bem. O termo que foi colocado foi o termo quarentena. Obviamente, esse termo quarentena, com o passar dos anos, ele agora não tem um significado estrito ao número 40 dias. Quarentena hoje se aplica a uma quantidade de tempo necessária, um tempo necessário para se perceber se está tudo ok, se não há contaminação, se está tudo bem.
Então, irmãos, esse número 40 é um número que tem significado na Bíblia, é um número que tem significado, ou seja, na vida cotidiana. E é interessante que neste texto que nós acabamos de ler, aqui em Atos dos Apóstolos, fala deste número 40 por 3 vezes. Em todos esses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver escrito a palavra 40 por 3 vezes, e todas elas se referindo a Moisés. Então, o nosso aprendizado hoje aqui tem a ver com Moisés. E eu quero que nós, ao ouvirmos sobre a vida e o ministério de Moisés, que nós possamos pensar em nós mesmos para aplicarmos esta palavra, esta revelação, e que possamos pensar também na igreja. É interessante que o texto começa assim. No versículo 22, fala que Moisés, ele cresceu, foi educado no palácio do faraó, no palácio do Egito, e por isso Moisés, ele foi educado, olha o versículo 22, em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Nós podemos ver que nesta altura, Moisés, ou seja, já um homem adulto, tendo sido educado no palácio de Faraó, Moisés tinha uma autoestima elevada, porque aqui diz que ele foi treinado, educado em toda a ciência dos egípcios e era o top, a maior, ou seja, era equivalente para nós a Harvard, a Universidade Harvard aqui hoje, na nossa época, ou seja, a cultura, a ciência do Egito era do maior nível, talvez do MIT, também, daquela universidade, ou seja, a ciência do Egito era aquilo que havia de melhor na época, e diz que Moisés foi ensinado em toda a ciência do Egito, e ele era poderoso não somente em palavras, mas também em obras. E aqui o versículo 23 é quando tem a primeira menção da palavra 40, que diz, quando Moisés completou 40 anos. Por quê? Porque Deus gosta de trabalhar desta maneira. Como eu disse, o número 40 significa um tempo necessário para que algo novo venha a acontecer. Então Deus esperou que Moisés completasse 40 anos de vida no palácio do Egito. E nesses 40 anos, Moisés tinha se sentia autossuficiente, tinha uma autoestima super elevada. E aqui diz que ele percebeu a sua missão de vida. Sabem que há um tempo na nossa história, um tempo na vida de cada pessoa, há um tempo necessário para que nós possamos refletir e perceber qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito. E Moisés percebeu quando tinha 40 anos de idade. Olha o versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E olha o versículo 25. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ou seja, Moisés tinha a percepção de que ele tinha uma missão da parte de Deus para libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. E ele, quando ele começou a ter algumas atitudes e fazer algumas coisas para ajudar os filhos de Israel, aqui o versículo 25 diz que ele pensava que os seus irmãos hebreus entenderiam o seu propósito de ser o libertador. Isso é sinal que ele mesmo já tinha entendido o propósito. Mas o versículo 25 termina dizendo, porém, seus irmãos não compreenderam. Sabem? Moisés sabia qual era a sua missão em Deus, libertar os hebreus da escravidão egípcia. Mas ele não contava com que o próprio povo não tivesse essa compreensão. Sabem, eu penso que nós, como filhos de Deus, como igreja do Deus vivo, nós temos uma missão também. Nós temos uma missão de libertar os cativos, porque um dia todos nós também fomos cativos, como a Bíblia mesmo mostra. Mas um dia as escamas dos nossos olhos caíram e nós fomos libertos. Paulo diz que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, de Jesus. Sabem, mas nós como igreja, muitas vezes sabemos a nossa missão,
mas as pessoas para as quais nós somos enviados, nem sempre elas compreendem que nós temos esta missão da parte de Deus. E o que aconteceu? Moisés, quando o faraó, aqui o texto de Atos não entra nesse detalhe, mas se nós formos ler Êxodo, nós vamos perceber que o faraó descobriu o que Moisés havia feito. E Moisés, então, tem que fugir, e ele foge e vai morar no deserto. E ali no deserto, ele se casa e tem 2 filhos, e começa a pastorear o rebanho do seu sogro. E este período da vida de Moisés no deserto é um período que nós podemos conjecturar que Moisés teve muitas dúvidas e muita confusão sobre a sua identidade e principalmente sobre a sua missão. Sabe, irmãos, eu e você, nós temos que ter firmeza na nossa identidade e firmeza no nosso propósito de vida, na nossa missão. Mas Moisés, como nós lemos no versículo 25, ele entendia que tinha uma missão da parte de Deus, que era libertar os filhos de Israel, os hebreus. Mas como os seus irmãos não perceberam, não entenderam o propósito, ele não teve apoio de ninguém. E para não morrer, porque o faraó descobriu, ele teve que fugir para o deserto. Sabem, vamos pensar aqui um pouco, porque nós sabemos que Moisés ficou 40 anos a viver no deserto. Nós podemos dizer que Moisés teve uma quarentena no deserto. Irmãos, mas não foi uma quarentena de 40 dias. Foi uma quarentena de 40 anos. Em 40 anos, quantas vezes Moisés não terá pensado? Será que eu entendi mal o propósito de Deus para mim? Será que Deus não quer libertar o seu povo da escravidão do Egito? Será que eu entendi mal a chamada de Deus para mim, o plano de Deus para mim e para o povo? Onde está a falha aqui? Onde está o erro? Será que eu agi antes do momento? Será que eu me precipitei tentando ajudar o meu povo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu do seu povo no Egito? Sabe, irmãos, na Bíblia nós não vemos palavras escritas que mostrem esse tipo de sentimentos e pensamentos em Moisés. Mas eu penso que Moisés passou por esse tipo de confusão, de conflito, de dúvida. Eu sei também que a fase que nós estamos a passar em Portugal e no mundo agora, muitas pessoas que tinham firmeza na sua identidade, e muitas pessoas que tinham firmeza no seu propósito em Deus, na sua missão da parte de Deus, muitas pessoas estão a ser provadas. Nós estamos a passar um tempo de prova, de provação. Muitas pessoas estão, de certa forma, confusas, ou sobre a sua identidade, ou sobre a sua missão, o seu propósito de vida. Algumas pessoas estão perturbadas porque não conseguem explicar o porquê deste momento que estamos a passar, que estamos a viver. E eu tenho por certo que Moisés teve crise de identidade e crise de propósito. Por que eu posso afirmar isto? Porque depois de 40 anos, quando finalmente Deus vai chamar Moisés para cumprir finalmente a missão de libertar os hebreus, Moisés dá a entender que ele já não estava à espera daquilo. Que ele já não tinha aquilo como algo que fosse possível acontecer. E vamos ver aqui, versículo 30. É a segunda menção da palavra 40. No versículo 30 diz assim: decorridos 40 anos, ou seja, no versículo 23 diz, quando Moisés completou 40 anos, ele entendeu o seu propósito. E agora o versículo 30 diz, decorridos 40 anos, ou seja, Moisés viveu 40 anos no deserto. E somente depois de 40 anos, olha como Deus respeita os ciclos que ele mesmo cria. Ou seja, Deus esperou que Moisés passasse por esse ciclo, por esse tempo de 40 anos, e só depois desses 40 anos, Deus aparece a Moisés.
E Deus aparece então naquela sarça ardente. Olha o versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Depois, olha o versículo 34. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Ou seja, 40 anos depois de um tempo de quarentena, 40 anos depois, Deus lembra Moisés do seu propósito, da sua missão de vida. Mas olha a resposta de Moisés, verso 35. Aqui, se nós formos no livro de Êxodo, aqui não está aqui a resposta de Moisés, mas não precisa ler o livro de Êxodo neste momento. Deixa-me, apenas me ouça. Isto que está escrito lá no livro de Êxodo, quando Deus disse a Moisés, eu vou te enviar agora para libertar o meu povo, Moisés disse que não, que ele não estava em condições de ser enviado, que ele não estava preparado. Interessante que Moisés diz assim, eu sou até falho na maneira de falar, como eu vou falar com o faraó? Mas nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, que quando Moisés tinha 40 anos de idade, nós lemos que Moisés, ele era poderoso em palavras e poderoso em obras. Mas passados 40 anos, Moisés fala com Deus que não tem condições de ser enviado para cumprir aquela missão. Aquela missão é demasiadamente assustadora para ele. É claro, Egito era o império da época. Como que agora um homem que se tornou um mero pastor, cuidando do rebanho do seu sogro, como o homem pode ir ao Egito, entrar no império do mundo e libertar aquela quantidade enorme de escravos? Sabe, irmãos, o que eu quero deixar aqui nesse momento é o seguinte. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele se achava pronto. E agora que ele tem 80 anos de idade, ele entende que a missão que ele recebeu da parte de Deus era algo tão grandioso, tão maior do que as competências, do que as qualidades e capacitação dele. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que Moisés agora com 80 anos, é alguém que entendeu que as coisas grandiosas que Deus quer fazer na terra, elas não são feitas na força do braço, elas não podem ser feitas na força do homem. É interessante que Moisés, quando tinha 40 anos de idade, se sentia com vigor, se sentia forte e capacitado para libertar o povo da escravidão. Sabem, a falha de Moisés, quando ele tinha 40 anos, é que ele acreditava muito nele mesmo. Ele era muito autossuficiente. Ele pensava assim, gente, eu sou um príncipe. Eu tenho a identidade de príncipe. Eu tenho a formação, a capacitação de um príncipe. Deus precisa de mim. Ah, se Deus não me tivesse a mim, como que ele iria libertar o seu povo? Deus precisa de mim. Este era o sentimento de Moisés aos 40 anos de idade. Mas ele se frustrou, porque ele não sabia como cumprir a missão, apesar de ser tão bem capacitado. Para que serviram, então, 40 anos de deserto? Os 40 anos de deserto serviram para que Moisés pudesse conhecer a si mesmo. Para que Moisés pudesse compreender que os planos de Deus são muito maiores, muito mais altos do que os planos dele. Os caminhos de Deus são muito mais excelentes do que os caminhos dele. E as competências elevadas que ele adquiriu no palácio do Egito não eram suficientes para que ele realizasse aquela missão.
Sabe, irmãos, muitas vezes uma quarentena de deserto é necessária para nós compreendermos a nossa necessidade de Deus. Sabem, muitas pessoas estão a fazer questionamentos dos porquês desta fase da nossa vida e que está a mexer com todo mundo. Há muitas coisas que podemos falar sobre isso, mas uma dessas coisas que eu quero mencionar hoje, como eu disse, não é o único motivo, não é a única coisa que está em questão aqui. Mas um dos motivos que nós podemos dizer que o tempo de deserto é um tempo especial da parte de Deus, é porque é um tempo necessário para nós entendermos o quão pequenos somos diante da grandiosidade de Deus e dos seus planos e das suas obras. Sabe, irmãos, foi o que aconteceu com Abraão. Deus disse que daria um filho a Abraão. Abraão, enquanto podia ter filho, ele tentou e não teve. Depois, a sua esposa, aos olhos dos homens, já não poderia ter filhos. Abraão tentou ter filho. Ele combinou com a sua esposa ter um filho com a concubina, com a escrava. E quando Deus disse, não é esse tipo de fruto que eu quero, Abraão. Não é esse filho que eu quero um filho teu com a Sara. Mas Abraão pensou, Deus, mas agora é impossível. Eu já sou muito idoso, ela é muito idosa e ela ainda é estéril. Mas sabe, irmãos, o povo de Deus, na velha aliança, o povo de Israel, foi um povo que foi feito desde o início por Deus. Porque Deus queria que a formação daquele povo fosse algo sobrenatural. Por isso, o filho de Abraão não podia ser resultado de algo natural. Por isso, irmãos, Deus esperou que Abraão completasse 100 anos e Sara 90. Porque Isaac, através do qual, ou seja, veio a descendência de Abraão e futuramente foi formada a nação de Israel, ele é um fruto sobrenatural, ele é resultado do agir sobrenatural de Deus na vida de Abraão e Sara. Aconteceu o mesmo com Moisés. Deus esperou que Moisés ficasse 40 anos no deserto, para que Moisés pudesse entender que não seria na força dele que ele libertaria os hebreus do Egito. Por isso que quando Deus, depois de 40 anos de deserto, chama Moisés para a missão, Moisés se sente inapto, desqualificado para cumprir aquela missão. Mas quando Moisés se sentiu desqualificado, foi quando Deus olhou para ele e disse, agora você está pronto. Sabe, irmãos, o tempo de deserto é um tempo de quebrantamento. O melhor fruto do deserto é o quebrantamento. Moisés deixou de confiar em si mesmo, deixou de confiar nos seus talentos e nas suas competências. E agora Moisés foi enviado por Deus de volta ao Egito para libertar os filhos de Israel. Mas ele foi enviado não na sua própria força, não confiado nos seus talentos e capacidades. Moisés agora é enviado e ele sabe, agora Moisés sabe, que ele só poderia confiar em Deus. Qualquer vitória que ele alcançasse seria algo sobrenatural da parte de Deus. Eu entendo, irmãos, que nos dias em que nós estamos a viver, nós estamos a viver algo muito semelhante ao que Moisés viveu. O tema dessa mensagem é: com Deus é possível. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, talvez ele tenha tentado fazer planos. Como um príncipe, ele pode ter tentado fazer planos. Como que plano, que estratégia eu vou usar para tirar os hebreus do Egito? Mas com 40 anos ele não conseguiu nada. Mas agora com 80 anos de idade ele é enviado por Deus. E Moisés entende uma coisa:
eu já entendi que a obra não é minha. A missão não me pertence. A missão pertence a Deus. O plano é de Deus. E somente Deus, sobrenaturalmente, pode me usar para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Este é o melhor momento que uma pessoa pode alcançar. Sabe, irmãos, trazendo isso agora, aplicando isso para a realidade da igreja nos nossos dias, que é o meu objetivo desta mensagem. E para que você não se esqueça da mensagem, com Deus é possível. Quando Moisés foi enviado aos 80 anos de idade, ele poderia pensar, aos 40 anos de idade, nas minhas forças, não era possível. Mas com 80 anos de idade, com Deus é possível. Com Deus é possível. Você pode dizer comigo? Com Deus é possível. Sabe, irmãos, de uma certa forma, salvaguardando aqui algumas questões, obviamente, toda comparação que nós fazemos tem aquelas partes que são úteis na comparação e outras partes que não entram na comparação. Salvaguardando as devidas proporções, portanto, eu digo-vos o seguinte: a igreja, na nossa geração, a igreja é como Moisés, enquanto Moisés era um príncipe no palácio. A igreja da nossa geração é uma igreja forte. A igreja da nossa geração é uma igreja muito competente. Não, obviamente, em todos os países, mas a igreja tem estado e tem crescido e tem se fortalecido em muitas nações da terra. A igreja hoje é uma igreja que é poderosa em palavras e é uma igreja que é poderosa em obras. É uma igreja que foi educada em toda a ciência deste mundo. É uma igreja que percebe de economia, é uma igreja que percebe de política, é uma igreja que percebe de investigação científica, é uma igreja que percebe de coach, de comunicação, é uma igreja que percebe de muitas coisas. É uma igreja muito bem habilitada, muito competente. Mas esta igreja, ela cresceu tanto em competência humana, que em algum momento ela passou a acreditar em si mesma e deixou de depender de Deus. E esta igreja quer enviar pessoas, esta igreja quer fazer missões, esta igreja quer ganhar o mundo, esta igreja quer libertar os cativos deste mundo, mas na sua própria força, no seu próprio poder, criando a sua própria maneira de ganhar o mundo, a sua própria estratégia, acreditando em si mesma. Mas Deus não quer dividir a sua glória com ninguém. Então a igreja da nossa geração é uma igreja que se tornou muito autossuficiente, muito confiada nela mesma. Mas Deus tem algo maravilhoso para fazer, que a igreja nunca poderia fazer na sua força, na sua capacidade que ela tem adquirido nos últimos séculos e nas últimas décadas principalmente. Sabe, irmãos, a igreja entendeu qual é a sua missão, é verdade. Mas ela estava a operar na sua própria força, assim como Moisés tentou libertar os cativos do Egito na sua própria força. A igreja está agora a passar por um tempo de deserto. Eu tenho falado, tenho me comunicado com pastores de mega igrejas, com missionários em várias partes do mundo, em grupos de amigos de WhatsApp, de redes sociais. E eu entendo que Deus permitiu, de alguma maneira, que a igreja fosse provada. A igreja está a passar por um tempo de preparação para o melhor de Deus. Posso dizer que a igreja está a passar por uma quarentena, por um tempo como Moisés passou no deserto. E quando a igreja compreender que a missão não pode ser cumprida sem a ação de Deus, ela vai depender somente dele para tudo que ela vier realizar futuramente. A igreja já não estava a depender da oração, a igreja estava a depender muito de estratégias. A igreja não estava a depender de Deus
na oração e na consagração. A igreja estava a confiar nos seus planos e nas suas estratégias. E quando eu falo igreja, não é o nome de uma igreja, uma denominação, é a igreja no sentido geral. Mas quando a igreja descobrir que o algo novo que Deus quer fazer, Ele quer fazer 100% como algo que a fonte, a origem é Ele. E esta situação, este momento em que estamos a passar, é um momento propício para nós entendermos a nossa dependência de Deus para cumprirmos a grande comissão. As igrejas têm enviado missionários por todo o mundo, por toda parte. A igreja tem se esforçado muito para fazer a obra. Há muito esforço. Mas nós chegamos no momento em que Deus quer fazer coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, que fogem ao controle do homem e da igreja. Deus quer agir fazendo coisas que nós vamos entender que é só pelo sobrenatural agir de Deus que aquilo será possível. Sabe, irmãos, deixa-me falar um pouco sobre o avivamento que eu creio que virá. Eu não sei ainda por quanto tempo nós vamos estar neste período de quarentena, mas de isolamento social. Não sei exatamente quanto tempo. Mas eu consigo pensar e imaginar algumas coisas que vão acontecer depois. E quando eu digo depois, não quer dizer necessariamente um mês depois deste tempo. Pode ser 6 meses depois, um ano depois, não sei. Mas eu acredito que virá um avivamento. Mas virá um avivamento, não um avivamento forçado pela igreja. Não um envio forçado pela igreja. Não manifestações forçadas pela igreja. Mas eu acredito que virá um avivamento que não terá nome de pessoas, grandes nomes, personalidades famosas que poderão dizer: eu estou na origem deste avivamento. Nós sabemos que Deus usou muitos avivalistas na história, que eles foram o start de Deus para um movimento sobrenatural. E Deus continua a usar avivalistas, homens e mulheres, para que sejam a ignição, o start para um grande movimento que Deus realiza. Mas eu acredito que o avivamento dos últimos dias não vai sobressair nomes de pessoas, nomes grandiosos que poderão dizer: o avivamento, isto neste país começou comigo. Não poderão dizer isto. O avivamento que virá não terá o protagonismo de homens. O avivamento que virá será um avivamento de todo o corpo de Cristo, em cada cidade, em cada país, em cada nação, em todo o mundo. Cada pessoa fazendo a sua parte. Eu prefiro muito mais esse avivamento em que cada pessoa entende o seu papel na igreja, no corpo de Cristo, e realiza o seu papel. Eu acredito que não será um avivamento de grandes eventos. Nós estávamos acostumados a chamar de avivamento grandes eventos. Ou seja, milhares de pessoas se reuniam e nós dizíamos: é um avivamento. Não, o avivamento, ele vai ser um avivamento não que somente reúne muitas pessoas, mas vai ser um avivamento que promove a transformação de vidas. Não somente pessoas que levantam as mãos e dizem: eu aceito Jesus como Salvador. Mas essas pessoas terão as suas vidas mudadas pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver mudança, transformação social, transformação de vidas para a glória de Deus. Não apenas o juntamento de pessoas e milhares de pessoas num evento, mas realidade de vida, de transformação de vida para a glória do Senhor. Esse novo avivamento que virá, irmãos, vai ser um avivamento em que cada pessoa, cada cristão vai entender o seu papel. É o sacerdócio universal. Cada cristão se torna uma cópia de Jesus na sociedade. Qual avivamento que você prefere? O avivamento de grandes eventos ou o avivamento em que cada filho de Deus se torna uma cópia de Jesus? A primeira vez que os discípulos, no livro de Atos está isto relatado, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi porque as pessoas de fora da sociedade
os via como pessoas que viviam de maneira semelhante, eles eram parecidos com Jesus. Isto é avivamento, irmãos, cristãos, pequenos cristos, cópias de Jesus na sociedade, cópias de Jesus em todos os lugares da sociedade. Sabe, irmãos, o avivamento que virá não terá um dono, não terá alguém para dizer, isto eu controlo, não terá o controle do homem, mas o controle do Espírito Santo. O avivamento que virá. Como que você prefere? Como que você gostaria que o avivamento fosse? E qual a tua parte nesse avivamento? É importante, neste momento, cada pessoa entender qual participação, qual a tua parte nesse avivamento. O que tu podes fazer para esse avivamento? Antigamente, no paradigma antigo, uma pessoa no corpo de Cristo poderia pensar assim, quem sou eu para fazer alguma coisa nesse avivamento? Esse avivamento tem lá aquelas pessoas famosas, os protagonistas. Quem sou eu? Eu sou apenas um membro da igreja. Mas isso é um paradigma antigo. O paradigma novo, eu acredito que o avivamento que virá, quando a igreja aprender a confiar plenamente em Deus, para que Deus traga o avivamento e não seja um avivamento fabricado pelos homens. Quando a igreja depender de Deus para um avivamento que Deus vai dar início, ninguém se sentirá pequeno, ninguém se sentirá inferior. Cada filho de Deus entenderá o seu papel e a sua parte e entenderá que no corpo de Cristo, cada um fazendo a sua parte, todo o corpo vai viver e desfrutar do avivamento de Deus. Portanto, alinha o teu coração. Alinha o teu coração ao coração de Deus. Descobre o teu lugar no avivamento que virá, que será um avivamento genuíno, verdadeiro, não fabricado por homens, mas um avivamento que nasce no coração de Deus. Um avivamento que Deus poderá dizer, este é um fruto meu. Assim como Deus poderia dizer de Abraão, Isaque é um fruto meu. Tu não poderias fazê-lo, Abraão, tu não terias condição de fazê-lo. Eu creio que o avivamento que está para vir sobre a terra nos últimos dias é um avivamento que nem o homem poderá dizer nada. Nem o homem poderá se gloriar. Todos veremos que foi uma manifestação, foi obra de Deus, obra do Espírito Santo. Que cada um de nós possamos agora fechar os nossos olhos. Deus, nós acreditamos, Senhor, que assim como Moisés, Senhor, teve 3 ciclos, 3 fases da sua vida. Os primeiros 40 anos se achando tão autossuficiente. Nos outros 40 anos, entendendo que só Deus poderia fazer alguma coisa. E nos últimos 40 anos da sua vida, Moisés entendeu que um homem que confia plenamente em Deus, um homem que depende plenamente de Deus, completamente de Deus, este homem pode trazer um avivamento. Este homem pode ser usado por Deus para um grande avivamento. E vamos ler lá o texto que fala, é a última menção de 40, que é o versículo 36. Atos 7, 36 diz-nos assim: Este os tirou, falando aqui do ministério de Moisés, este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então nós vemos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, 3 menções do número 40. Moisés com 40 anos no palácio. Moisés dos 40 aos 80 anos no deserto. E Moisés dos 80 aos 120 anos, mais 40 anos, fazendo prodígios. Olha o versículo 36, que maravilha. Moisés, um homem que confia em Deus e que depende de Deus. Um homem fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto. E assim Moisés frutificou por 40 anos. Então vai chegar um tempo em que a igreja terá o maior avivamento da terra. A igreja vai fazer, como Moisés, prodígios e sinais na terra do Egito.
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor.